A gente sempre brinca, né, que tem pessoas que são espíritas, mas não sabem. Isso porque na Revista Espírita tem um relato interessante de um espírito que podia ser considerado como espírito mediano, né, já numa condição bastante favorável, e que ele dizia assim: olha, eu me encontro numa dimensão muito favorável aqui no mundo espiritual, mas eu nunca tive contato com o espiritismo. A minha conduta era uma conduta nobre, uma conduta reta, né? Então, na verdade, eu podia me considerar um espírita sem saber. Isso o espírito relatou, né, comentou depois de desencarnar. Então a gente vê que isso acontece com bastante frequência, né? Mas vamos lá. Bom, o nosso trabalho de hoje é a continuidade do nosso Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas, capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Nós estamos estudando o fenômeno do aporte ou de transporte, a partir do item 99, né, naquela entrevista que a gente estava fazendo com uma entrevista que Kardec, no caso, fez com o espírito que realizou esse fenômeno. Como a gente fez no nosso encontro anterior, estudando, né, lendo um artigo sobre o espírito, sobre o médium Peixotinho, já desencarnado, nós vimos ali alguns dos seus talentos, né, como médium de efeitos físicos, algumas das suas realizações de transporte ou de aporte, né, também de materialização e tantos outros fenômenos que são realmente surpreendentes quando presenciados. E hoje eu queria novamente ler mais um artigo aqui para vocês, porque é muito importante, muito mais do que ler as orientações que Allan Kardec traz para todos nós, é lermos relatos de fenômenos que foram presenciados para poder ilustrar um pouquinho esses esclarecimentos, né? Porque por teoria é muito interessante, mas a gente fica se perguntando até onde isso realmente pode acontecer. E tendo esses relatos, isso favorece bastante o nosso entendimento. Se aquele artigo que nós lemos foi na Revista Cristã de Espiritismo, bom dia pessoal que chegou. Esse nosso aqui, ele vem de uma fonte não espírita, que é bem interessante, Instituto de Pesquisas Psíquicas e Magic, né, fica aqui em São Paulo, e no site deles ali tem um relato bastante interessante. O título do artigo é Os Enigmáticos Aportes. Aí mostra aqui uma foto, depois eu passo para vocês o link, mostra uma foto dos móveis amontoados num canto de uma casa sem que ninguém tenha feito aquilo, né, ou seja, transportaram os móveis de um local para outro, porque aqui eles fazem um relato interessante. Que a gente vai ler depois, diferenciando na visão da parapsicanálise ou da parapsicologia, aquilo que é transporte e aquilo que é aporte. Para o espiritismo é a mesma coisa, mas a gente pode até diferenciar um pouquinho mais, não contrariando, né, aquilo que Kardec trouxe para nós como definição, mas colocando ali um pequeno adendo, né, lembrando que o transporte, por exemplo, seria o efeito físico. Como nós observamos, por exemplo, uma mesa se arrastando de um canto do outro da mesma sala, então ela está se transportando, né? Para a psicologia, eles colocam esse nome como transporte, a gente coloca como efeitos físicos, né? E o aporte é você transportar um objeto de um ponto a outro em locais distantes, e que ele se desmaterializa num ponto e se materializa no outro, né? Mas a gente vai ver sobre isso. O Brás colocou, dizem que esses médiuns vêm com essa missão espiritual, mas o mesmo vivem pouco, né? Olha, Brás, eu não sei dizer, fazer uma estatística para você com relação ao tempo de vida desses médiuns, né? Mas como todo médium tem uma missão, esse de efeitos físicos em especial não apenas missão, mas muitas vezes até uma expiação também, né? Dependendo do transtorno que isso acaba causando naquela pessoa, mas certamente para fazer com que o mundo espiritual se revele através dos seus fenômenos. A repercussão que esses fenômenos vão causar na vida dessa pessoa pode fazer com que ela seja reconhecida, como no caso do Peixotinho, como no caso do Douglas Home, como outros casos, seja reconhecido por um grande médium de efeitos físicos. Por outro lado, nós lembramos que muitas pessoas que provocavam esses fenômenos eram taxados de bruxos, de endemoniados, e eram sacrificados pela sociedade e tudo mais, né? Então, o fenômeno em si revela o mundo espiritual. A forma como isso vai repercutir na vida da pessoa depende de cada um, né?
Teve objeto que veio até do outro continente nas pesquisas de Bosano. A gente vai ler esse artigo aqui agora, vocês vão ver o relato interessante. Vamos lá então, para a gente não demorar muito, que tem bastante coisa para a gente fazer a leitura. Aportes são surgimentos repentinos de objetos provindos de locais diversos, que não apresentam qualquer limitação perceptível em suas ocorrências, desde frutos até cães e pássaros, tudo parece passível de ser transportado. Na maioria das vezes, os momentos exatos das aparições não são testemunhados, e as peças aportadas desaparecem também subitamente. Em outros casos, as entidades espirituais fazem questão de que os objetos sejam examinados e fotografados. Esse artigo é por Elsie do Bugras, é o nome dela, ou dele, né, que fez aqui esse artigo então. E lembrando que esse site, como eu coloquei para vocês, é um site de estudos psíquicos que leva em consideração o mundo espiritual. Ao contrário do que se a gente pegar a parapsicologia, fala apenas sobre o poder da mente. Então aqui nós temos também a interação do mundo espiritual reconhecida por essa entidade, por essa instituição. Um dos mais misteriosos fenômenos com que os pesquisadores se defrontam é o dos aportes, aparecimento súbito de objetos provenientes de outros lugares. Aportes de frutos, flores, objetos caseiros, pedras, cacos de telha ou peças de madeira, vestuários e outros materiais têm sido repetidamente registrados em sessões de efeitos físicos e em casas infestadas de poltergeist. Mas, apesar dos estudiosos classificarem os objetos por seu peso, pelas substâncias que os compõem, com sua forma, não foi possível ainda descobrir o que melhor se adaptam ao fenômeno. Todos parecem aportáveis, nenhum deles, animado ou inanimado, vivo ou morto, deu mostras visíveis de ter sofrido com essa misteriosa viagem. Dois pontos importantes: poltergeist, como a gente viu, né, são espíritos que fazem barulhos, espíritos batedores na visão doutrinária, aqueles que fazem, né, aquelas brincadeiras através dos efeitos físicos. E aqui o interessante, uma metodologia que é utilizada por esses cientistas, por esses analistas, digamos assim, dos fenômenos, é que eles analisam o seguinte: que tipo de objeto aparece com maior frequência na relação dos fenômenos. Aí então eles anotam se por acaso são pedras, se por acaso são flores, se por acaso é papel, o que é exatamente. Aí eles ficam pensando no peso do objeto que é aportado ou que é transportado na visão espírita, qual é o material que ele é feito, se é feito de papel, de madeira, de tecido, se é de tecido, se é de material orgânico, seja lá como for, qual é o peso desse objeto. Então eles procuram fazer essa classificação para tentar encontrar uma lógica. Né? E a gente vai ver depois lá no livro dos médiuns que os espíritos dizem que depende da capacidade do médium e depende da capacidade do espírito. Isso não tem peso, isso não tem tamanho, eles simplesmente realizam o fenômeno de acordo com as possibilidades do ambiente. E continua para nós aqui também, lembrando que todos parecem aportáveis, nenhum deles animado ou inanimado, vivo ou morto. Peixotinho, por exemplo, que é aquele médium que nós lemos no encontro passado, ele mesmo foi alvo do fenômeno de aporte, se aportando de um ambiente para outro na casa onde ele morava. E isso não alterou a sua fisiologia, não provocou nenhum tipo de problema de saúde, nem nada. Então a gente observa o seguinte, que tanto objetos vivos, objetos inanimados, como seres animados, podem passar por esse fenômeno. Aquele que é mais ou menos difícil, assim a gente não tem uma estatística, mas é exatamente essa pesquisa que foi feita. Eles analisavam cada um dos detalhes, para poder entender, né, dos detalhes desses objetos, para entender exatamente como isso acontece, o que é mais fácil de ser manipulado. Vamos lá. E quando a gente fala, é interessante quando se fala sobre material orgânico, né, tudo aquilo que que podemos considerar, digamos assim, que tem aquela cadeia de carbono, né, no caso da alimentação e tudo mais, é considerado, por exemplo, um componente orgânico. E Kardec ele relata para nós, lá no item 99 que a gente vem lendo, o aporte de bombom. O bombom, por exemplo, ele é um alimento feito com material orgânico. Então esse material orgânico, embora ele não seja animado, ele é orgânico.
Agora, se for animado, por exemplo, a gente pode colocar um pássaro, uma pessoa, um cachorro, como foi colocado aqui também. Vamos lá. Os aportes não devem ser confundidos com transportes ou materializações, ainda que as características que diferenciam os três sejam tênues. Essa confusão muitas vezes ocorre porque 2 ou 3 fenômenos podem aparecer ao mesmo tempo, como no caso que apresentaremos a seguir, presente no Recherches psychiques ou correspondência, um livro francês, né, que fala aqui sobre o magnetismo vital, né, ou seja, as pesquisas psíquicas. Em uma sessão com 3 sonâmbulos e uma vidente cega, esta exclamou de súbito: há uma pomba, branca como a neve, voando pela sala, segurando alguma coisa que cai do seu bico. É um pedaço de papel. Logo depois ela disse: deixou cair o papel nos pés da Madame Mijota. O pesquisador então viu o pacotinho no lugar indicado. Dentro dele encontravam-se 3 ossinhos colados a pequenas tiras de papel. Abaixo de cada fragmento estava escrito o nome: Santa Maxime, Santa Sabine e muitos mártires. A pomba voando pela sala poderia ser classificada como uma materialização, mas o pacotinho com os ossos seria um caso de aporte. Inteligências ocultas por trás do fenômeno. Seria de se esperar que a chegada de um aporte fosse observada, mas não é o que ocorre. Os objetos simplesmente surgem, vindo de lugares desconhecidos ou de outros cômodos da casa. No livro Sobrevivência dos Homens Após a Morte, relata-se o caso de um par de brincos que caiu dentro do cone de uma trombeta, a qual flutuava pela sala. Descobriu-se depois que eles pertenciam à marquesa Centurione Scotto. Em outra ocasião, um pote contendo remédio para cortes e contusões, conservado num armário em outro cômodo, apareceu no canto do teto da sala, onde alguns membros da família estavam reunidos. Projetou-se contra a parede e foi cair sobre o piano aberto, fazendo as cordas vibrarem. Não havia ninguém por perto que pudesse ter arremessado o pote. As portas e janelas estavam cerradas e o reverendo Twisdale, que descreve o fenômeno, disse que a sala estava bem iluminada. Há outro detalhe curioso relacionado com o fenômeno do pote aportado. A mãe do sacerdote sofrera um corte no couro cabeludo e sua filha estava examinando o lugar ferido, quando o remédio que ela teria de usar apareceu daquela forma estranha. A coincidência nos sugere que uma inteligência desconhecida teria provocado o fenômeno. O mesmo sacerdote fala de outro aporte que também seria da autoria de uma inteligência, a par do problema que estava sendo discutido, a perda de um molho de chaves. Twisdale subitamente viu um objeto brilhante voando perto do teto, que se precipitou sobre a cabeça de sua esposa, alcançando-a com tanta força que ricocheteou e caiu a cerca de 3 metros de distância. Era o molho de chaves. Esses fenômenos aconteceram em 1910. Em 1911, uma chuva de pequenos objetos caiu sobre uma mesa, na presença de 6 testemunhas. 2 anos e meio depois, uma vara medindo mais de 1 metro de comprimento saiu da parede da sala, vagou pelo ar e depositou-se sobre a mesa. Apesar de ter saído de dentro da parede, nenhum sinal foi notado na superfície. Todos os aportes acima descritos eram objetos normais, materiais, que não se desfizeram, como costuma acontecer com alguns depois de poucos dias. Aqui no caso das materializações, como ele comentou aqui, depois de um certo período, né, esse material acaba se dissolvendo, né, como se fosse a matéria se dissolvendo mesmo no ar. E no caso dos aportes, por ser um material que é realmente existente aqui no mundo físico, ele continua intacto da forma como ele se apresentava. Falamos de objetos que aparecem misteriosamente, mas existem alguns que somem sob a vista dos assistentes e depois em outros lugares, que podem ser cômodos contíguos ou lugares distantes. Também se conhecem casos de objetos que se iniciam como uma pequena nuvem ou um bastão de fumaça. A mãe do reverendo Twisdale viu uma nuvenzinha em forma de tubo passar pela fresta da parte superior da porta, aproximar-se da cama onde ela estava deitada e deixar um objeto em forma de bolo cair sobre seu travesseiro. Pensando que seria um pequeno novelo de lã ou algodão,
Ela o pegou e, surpresa, viu que se tratava de um ovo de galinha. Após depositar o que trouxera, o tubo se ergueu no ar e voou em direção à porta, desaparecendo pela fresta de onde surgira. A mãe do sacerdote levantou-se e correu para a porta para ver se havia alguém no corredor que pudesse esclarecer o que acontecera, mas não encontrou ninguém, nem no andar superior. Aqui no site é interessante, né, tem vários aqui objetos que foram conservados por serem aportes, por terem sido aportados. Os aportes de vegetais. Existem diversos relatos de nuvem que se condensam, formam objetos e os carregam. Henry Soucy, o Henry Soucy, para quem não conhece, ele foi biógrafo de Kardec, ele escreveu um livro muito interessante, e aqui ele é citado num livro que fala sobre simplesmente fenômenos psíquicos. Henry Soucy, o autor do livro As Provas, As Provas Eilas, esse é o título do livro, diz que observou pequeniníssimas nuvens se formando na cavidade da mão de uma médium, para em seguida transformarem-se em flores ou pequenos galhos de rosas com folhagens. As flores e as folhagens parecem ser mais fáceis de aportar do que alguns outros objetos, pois são inúmeros os relatos de experiências bem-sucedidas nessa área. Aqui a gente faz um parêntese, lembrando que as orientações que Kardec traz para nós aqui no Livro dos Médiuns, diz que normalmente os espíritos preferem esses tipos de objetos para que causem uma impressão positiva. É muito mais interessante você trazer uma flor para uma pessoa que traz ali uma mensagem edificante do que trazer uma pedra, por exemplo. Então aqui eles dizem que não sabem por que isso acontece. Os espíritos já trazem para nós essa indicação dizendo que acontecem exatamente por esse motivo. A mediunidade de Madame d'Espérance, que foi estudada há bastante tempo aqui pelos nossos estudiosos da mediunidade, por exemplo, devia ser adequada aos aportes de vegetais, pois em certa ocasião seu guia espiritual mandou que o diretor dos trabalhos, o Dr. Remers, colocasse uma garrafa com areia e água no chão e a cobrisse com um pano. Enquanto aguardava o desenrolar dos acontecimentos, os assistentes deviam cantar. Depois de algum tempo, observou-se o pano subindo lentamente, como se alguma coisa estivesse empurrando por baixo. Quando ele foi levantado, a garrafa continha uma planta de bom tamanho, cujas raízes enchiam o bojo e seguiam o contorno interno do vasilhame. O talo principal era tão grosso que também enchia o gargalo, provando que não fora colocado lá por meio de truques. Depois de observarem a planta, ela foi novamente coberta e os assistentes recomeçaram seu canto. O segundo estágio ocorreu quando o pano foi novamente levantado e os assistentes viram, maravilhados, que uma coroa de flores brotara do alto. A flor tinha 10 centímetros de diâmetro e sua folhagem era lisa e brilhante, com 29 folhas. Algumas haviam caído, deixando sinais no tronco. A planta, reconhecida como sendo da família Ixora crocata, era natural da Índia. Viveu 3 meses e depois secou. Aqui é interessante lembrar também que quando se fala sobre aqui deixa eu pegar rapidamente, dos cantos que foram sugeridos, né, para os presentes da reunião, aquela ata que nós lemos sobre sobrevivência e comunicação dos espíritos, do livro que foi editado pela Federação Espírita Catarinense, foi sugerida a mesma coisa. Nós lemos aqui a ata da reunião, e nessa ata, né, aqueles que estavam presentes, né, e assinando a ata também, relataram exatamente isso. Os espíritos disseram: fiquem descontraídos durante 15 minutos, conversem naturalmente, cantem as músicas que tocam no rádio, que depois a gente conversa. 15 minutos depois, houve o fenômeno do aporte, indicado por um fenômeno físico, né, uma mesa que se arrastava em direção a um canto da sala, mostrando que ali uma planta, uma flor, tinha sido aportada. Então, como a gente já conversou, essa descontração faz com que os espíritos tenham mais facilidade para realizar um fenômeno, quando há um médium presente, do que quando o médium fica naquela expectativa de querer realizar o fenômeno. A gente brincou sobre isso, né, na nossa reunião anterior, quando falava, por exemplo, que numa reunião mediúnica, o fato de você ser médium não significa que você não tenha medo ou que você não seja curioso.
Então a gente naquela reunião, todo mundo sentado, aí então o diretor do trabalho diz assim, todo mundo fechando os olhos, com tranquilidade, de repente você ouve alguma coisa arranhando do lado, todo mundo estatela o olho para poder olhar. Esse momento de expectativa, de ansiedade, é como se fosse quebrar aquela corrente mental que tinha sido criada para poder facilitar o trabalho do espírito. Então por isso que ele fala, fiquem descontraídos, enquanto vocês se distraem a gente trabalha, é muito mais fácil realizar tudo isso, né? Que foi exatamente o que aconteceu também nessa reunião aqui que foi relatada, que não tem nada a ver com reunião espírita, ou pelo menos doutrinária, digamos assim, embora o fenômeno o seja. Então, né, que eles continuassem cantando, brincando, descontraindo. Vamos lá? Então aqui foi feito um aporte de uma planta que vivia na Índia, que depois de 3 meses essa planta secou. Isso foi relatado, lembrando, né, na França, né, onde o Sr. Henri Source, que escreveu aquele livro, relatou. E Yolande, entidade espiritual materializada que provocava esses fenômenos floridos, gostava de colocar um copo de água, um copo com água, na mão de um dos assistentes, que recebia a ordem para vigiá-lo atentamente. Ela, então, colocava seus dedos sobre o copo e, fixando a vista, causava o aparecimento de uma flor que o enchia. As flores variavam, rosas de diferentes tonalidades e outras espécies. Né? Você imagina você numa reunião, sentado numa cadeirinha, vem um espírito materializado, coloca um copo na sua mão e fala, segura meu filho que a gente vai fazer uma coisa. Tenho certeza que todo mundo ficaria ali bem tranquilo, né, numa hora dessa. Vamos lá. Certa vez ela trouxe, de lugar desconhecido, uma muda de lírio com quase 2 metros de altura e um belo cacho de flores perfumadas. Transportar a planta para a sessão não parece ter apresentado nenhuma dificuldade a Yolande, mas depois de admirada e fotografada, a flor precisava ser devolvida e por mais que tentasse, ela não se desmaterializava. Os assistentes então receberam instruções para colocar o lírio num lugar escuro, até que se conseguissem condições mais propícias. Isso ocorreu 7 dias depois, quando, ante os olhos dos pesquisadores, ele sumiu de forma tão misteriosa quanto aparecera. Na ocasião, a entidade explicou que o lírio fora emprestado na condição de ser devolvido ao seu legítimo dono, mas por razões desconhecidas não fora possível reunir o que era imprescindível para a desmaterialização, o transporte e a rematerialização do material. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Me dá um ok, por favor. Só para saber se está tudo em ordem. Beleza. Objetos prontos, mas invisíveis. Na ocasião em que o pesquisador Alexander Aksakov, conselheiro imperial do czar da Rússia, estudava o aporte do lírio, perguntou à entidade como o fenômeno ocorria e foi-lhe dito que antes de se tornar visível, a planta já estava na sala pronta, mas imperceptível. Essa explicação coincide com a que foi dada a um pesquisador de operações psíquicas que estranhara a rapidez com que as cirurgias eram feitas. O médium disse que as intervenções principiam quando os pacientes estão nas filas e continuam durante o tempo em que, separados, aguardam o momento de serem operados. Olha que observação importante essa que nós lemos agora. Quando se fala sobre a presença de pessoas em reuniões mediúnicas de cura, e ele fica ali esperando, por exemplo, né? Sim, sem dúvida, Jane, né? É bem interessante. A gente tem estudado isso aqui já umas 3 reuniões e a gente tem visto aqui coisas que surpreendem realmente, né? Então, quando a gente fala sobre a questão dos tratamentos, né, das reuniões de cura, normalmente, quando os médicos espirituais, através dos médiuns, realizam os procedimentos, as pessoas acham que tudo acontece muito rápido. Você chega, o médium faz ali um passe, dá um passe, faz ali alguma manipulação, ou mesmo faz ali os cortes, dependendo dos locais onde são feitas essas cirurgias, e a pessoa vai embora. Mas no momento em que ela se encontra aguardando naquele saguão a sua vez chegar, todo mundo recomenda, é muito frequente aqueles organizadores, os coordenadores do trabalho aparecem na frente do auditório e falam para todo mundo, fiquem em silêncio, fiquem em prece, porque nesse momento vocês estão recebendo o tratamento e coisa e tal, mas ninguém leva a sério, né? Porque todo mundo está vendo uma revista, todo mundo está fofocando, reclamando da hora, reclamando de dor, reclamando de calor, aquela coisa toda, e enquanto isso os espíritos estão tentando trabalhar. Só que muitas dessas cirurgias espirituais são fenômenos físicos.
E para a realização desses fenômenos físicos, há a necessidade de um certo ambiente, né, preparado para que aquilo possa acontecer. Daí então a gente vê a dificuldade que é para nós favorecer aos espíritos a realização desse trabalho que nós mesmos vamos em busca. Então aqui mostra que essas cirurgias são feitas muito rápidas, porque no momento em que elas acontecem, na verdade é a finalização que nós observamos. Algumas vezes elas acontecem até mesmo durante a semana em que a pessoa se prepara para poder ir ao centro espírita. Então, olha, na sexta-feira eu tenho que ir lá no centro espírita fazer uma cirurgia. Durante toda a semana vem sendo preparado pelo mundo espiritual para que aquilo possa acontecer. E aí então a pessoa vê a cirurgia, poxa vida, eu fiquei a semana inteira esperando, cheguei lá, em 30 segundos ele resolveu o problema. Engano da pessoa. Porque foi um trabalho muito demorado para que aquilo pudesse acontecer. A Tina colocou, aqui é o médium de cura, já passei várias vezes. Onde você está, Tina? De que cidade você é? A Jane colocou também, é sempre bom estar atento, pois se presta a imitações, né? O detalhe é que a gente sempre considera o fenômeno como legítimo, né, naquilo que a gente estuda, né? Aquilo que é imitação depende do nosso critério, né? Em Penápolis, né? Então tá ali em Penápolis, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, coloca também o nome do médium, do centro, Tina, se você tiver, porque aí quem tiver interesse em conhecer já tem uma referência legal aí de você já ter se submetido a esses tratamentos, tá? Coloca na área de texto só para informação, por favor. Vamos lá então. O médium disse que as intervenções principiam quando os pacientes estão nas filas e continuam durante o tempo em que, sentados, aguardam o momento de serem operados. Quando a operação propriamente dita é feita, mais da metade do trabalho já está concluída. Como vemos, não é possível fazer uma pesquisa honesta e séria de um momento para outro, pois Aksakov fez a sua pergunta a Yolande na Europa em 1890, e o pesquisador que indagou o médium brasileiro sobre as cirurgias fez a sua há menos de 10 anos aqui no Brasil. Há ainda outro detalhe curioso relacionado ao famoso lírio. No momento em que ele se desmaterializou, os assistentes viram um pequeno pedaço de pano preso a uma de suas hastes. Estava tão agarrado que não era possível tirá-lo sem rasgar o pano. Mas quando recebeu licença para desligá-lo da planta, Aksakov conseguiu sem dificuldade, e o único sinal que permaneceu foi um pequeno buraco mostrando o lugar ou por onde o galho passara. O pesquisador mandou examinar o retalho, que estava impregnado com um estranho perfume. Era parte de uma faixa usada nas múmias, e o perfume era aquele das resinas impregnadas no embalsamamento. Tinha 2.584 malhas por polegada quadrada. Quanto ao fato dos aportes já estarem na sala antes das sessões, alguns videntes confirmaram que viram pequenas nuvens com tênues formas algum tempo antes do objeto se tornar visível. Os aportes, como já explicamos, não são delimitados por peso, material, qualidade ou temperatura. Numa sessão na Florence Spiritual Society, ouviu-se um estrondo, como se o candelabro no alto do teto houvesse desabado. Quando as luzes foram acesas, o candelabro estava no seu lugar, mas no chão havia uma pedra de gelo medindo cerca de 30 centímetros de espessura. Em outra ocasião, na presença da mesma médium de efeitos físicos, a Sra. Gupp, pesquisada por Alfred Russel Wallace, aportaram não só flores, mas cerca de 40 borboletas que esvoaçavam ao seu redor. Algumas foram caçadas pelos assistentes e colocadas em caixas. Origem do material aportado. Muitos indagam de onde vêm os objetos. É uma pergunta difícil de responder, pois os aportes podem originar-se de lugares vizinhos ou de países distantes. A distância parece não importar. Em algumas sessões, comprovou-se que as plantas haviam sido colhidas de quintais ou jardins vizinhos. Em outras, os exames de laboratório ou aqueles feitos por botânicos mostraram que eram de longínquas nações. Num caso, o ramo de flores foi simplesmente retirado de um carrinho de vendedor de flores. Quanto aos outros objetos, especialmente os aportes de pedras preciosas e semipreciosas, os pesquisadores jamais descobriram sua origem e, como não eram devolvidos, a entidade espiritual encarregada dos trabalhos explicou que, por vezes, eles eram furtados. Por esse motivo, as entidades mais elevadas não gostam de aportar objetos valiosos. Quer dizer, isso é coisa de espírito
que gosta de fazer brincadeiras, né? Então eles preferem, né, pregar essas peças, digamos assim, e os espíritos superiores preferem se concentrar no estudo, na orientação propriamente dita. Contrariando as leis da física. Ainda hoje, após anos de pesquisas feitas por inúmeros cientistas e sociedades dedicadas a esse fim, não se chegou a uma conclusão definitiva sobre a forma como os objetos são transportados de um lugar para outro. A mudança na sua temperatura, como ocorre com as pedras jogadas em casas infestadas de poltergeist, leva a crer que eles são desmaterializados, levados a outra dimensão e novamente materializados. No caso das folhagens aportadas na presença da Sra. Guppy, que pareciam queimadas e tostadas, a explicação da entidade espiritual foi: a potente tesoura usada fora a eletricidade. O guia espiritual que trabalhava com o médium Daniel Douglas Hume declarou que os objetos não passam através da matéria sólida, mas por fendas e rachaduras, e William Crookes, no seu livro Pesquisa dos Fenômenos Espiritualistas, disse que depois que diversos fenômenos ocorreram, se falou sobre a possibilidade de a matéria passar através de substâncias sólidas. Recebeu então uma mensagem: é impossível para a matéria passar através da matéria, mas nós vamos mostrar o que podemos fazer. Todos esperavam em silêncio. De súbito, viram uma luminosidade pairando acima de um buquê de flores, e um pedaço de capim de mais de 30 centímetros de comprimento formou-se no centro e começou a erguer-se. Depois caiu sobre a mesa, em frente ao vaso e ao Sr. Hume. Mas não parou quando alcançou a mesa, atravessando-a por uma estreita fenda. Quando, após a sessão, mediram a haste, constatou-se que seu diâmetro era mais largo do que a fresta, mas que ela não sofrera qualquer dano. Esse relato que tem aqui é interessante, né? Bom dia, pessoal que chegou. Esse relato que está aqui que nós lemos agora, ele se encontra no livro de Ernesto Bozano, né, que fala sobre os fenômenos físicos, que nós lemos para vocês esse trechinho. E aqui, logo na entrada, né, na introdução do livro, tem esse relato de William Crookes, que foi transcrito aqui nesse texto. Outros guias espirituais e os próprios pesquisadores discordam do espírito que transmitiu essa informação, alegando que há evidências de que diversos objetos sólidos já passaram através de outros de igual consistência. Entre outros exemplos, anéis foram retirados de correntes presas em ambas as pontas ou de pernas de mesa firmemente plantadas no chão, e nós desmanchados em fios com ambas as pontas pregadas à mesa. A esse respeito, um caso foi narrado pelo famoso médium inglês Staton Moses. Ele possuía 3 anéis e, numa experiência, passou-os por uma corrente, colocando um relógio numa das pontas e um pequeno barômetro na outra. Esses objetos foram guardados nos bolsos do lado direito e esquerdo do seu colete, com os anéis bem à vista. De repente, os presentes viram uma luz que surgia do canto da sala, caminhando e se postando em frente ao médium, desaparecendo dentro da mesa. Naquele instante, ouviu-se um leve tilintar metálico e os anéis caíram sobre a mesa. Haviam sido removidos da corrente, apesar de o relógio e o barômetro continuarem presos a ela. Dos poucos casos aqui relatados, vimos que o fenômeno ocorre em diversas formas. Sólidos inanimados passaram através de substâncias semelhantes. Vegetais passam através de fendas ou rachaduras, através de substâncias sólidas, continuam crescendo, não deixam marcas de sua passagem, não morrem apesar de terem sido desmaterializados e rematerializados, continuam não só crescendo, mas até florindo. Objetos são furtados ou emprestados, são devolvidos ou não, andam pelo teto, ficam no chão, são arremessados, são dirigidos por alguma inteligência desconhecida que deve saber o que se passa, não costumam ferir pessoas, apesar de ser arremessados, em alguns casos, com força. Em casos de poltergeist, só se movimentam quando as pessoas não estão olhando. Em outros casos, as entidades espirituais querem que sejam examinados, apalpados e até fotografados. Esse aqui texto, então, da senhora Elsie
do Bugras, da revista Planeta, e esse artigo foi publicado em dezembro de 1983. Né? Então, bem interessante esse texto. Para quem quiser conhecê-lo, está aqui nesse site, www.imagic, com ck no final.org.br, e ali vocês procuram então o artigo. E um detalhe interessante de muita gente alguns relatos também, de materialização, por exemplo, de um anel dentro de uma lâmpada. Isso mostra claramente que é possível que o objeto que a matéria passe através da matéria. E como alguns estudiosos da parapsicologia fizeram também, eles perceberam que, como entre os átomos, entre as moléculas, há aquele espaço energético, assim como os espíritos, por exemplo, podem passar através de uma porta, nós conseguimos também fazer com que os objetos passem dessa forma. Então nós temos ali relatos que mostram que é apenas ali, você entra com o objeto num ambiente, com ele invisível, e depois faz com que ele se torne visível, consequentemente você não passa através da matéria, e outros relatos, outras experiências mostram que esses objetos podem sim atravessar esses objetos, como é o caso, por exemplo, dessa lâmpada que nós colocamos, de um anel que é desprendido de uma corrente, que é impossível que o anel passe sem ser desmaterializado, e assim com tantos outros relatos dessa natureza. Muito bem. Agora nós vamos para o Livro dos Médiuns, exatamente naquela entrevista que nós começamos a fazer a leitura no encontro passado. E o detalhe é que muitas das questões que esse espírito traz para nós, ou que esse relato, nessa revista, nesse artigo, trouxe para nós, são respondidas aqui pelo espírito Erasto, junto com o espírito que foi entrevistado por Kardec. Então aqui no item 99, que é onde a gente tinha parado, a gente faz só o recomeço para retomar o raciocínio. Esse fenômeno apresenta uma particularidade bem característica, a de que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Já falamos sobre isso, o médium, nesse estado de transe sonambúlico, ele acaba perdendo consciência do que acontece à sua volta e ele mentalmente não cria uma barreira mental, com a sua expectativa, com o seu medo, com a sua ansiedade, para atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. Então, no estado sonambúlico, é o que é mais fácil de ser trabalhado. O sonâmbulo apresenta um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e seu perispírito em relação ao corpo, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos aportes que presenciamos, isso Kardec relatando. As questões seguintes foram apresentadas ao espírito que os produzia, mas suas respostas, às vezes, se ressentem da sua falta de conhecimento. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, que as completou com anotações bastante judiciosas. Um é o artesão, o outro é o sábio. A própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Primeira pergunta, então, vamos direto a ela, que é mais interessante. Queres dizer-nos por que os aportes que produzes só se realizam durante o sono magnético do médium? A resposta que nós já lemos. Por causa da natureza do médium. Os fatos que produzo quando ele dorme poderiam igualmente produzir-se no estado de vigília de outro médium. Então, quando ele fala sobre a natureza do médium, é exatamente isso. Não só a capacidade que o médium tem de realizar o fenômeno, mas também com a sua natureza pessoal com relação a essa sua faculdade. Ou seja, como nós colocamos, se por acaso ele tem medo, tem expectativa, ansiedade, se ele tem curiosidade, tudo isso, dependendo do grau que ele traz ali na sua mente, na sua personalidade, ele acaba interferindo diretamente no fenômeno. Então, especificamente, aquele fenômeno que Kardec observou, realizado com aquele médium específico, foi feito dessa forma. Agora, como nós vimos, nos casos em que nós relatamos tanto naquela ata da Federação Espírita Catarinense, como desse artigo também, os fenômenos aconteciam enquanto as pessoas estavam despertas, só que distraídas, cantando, ouvindo música, conversando, coisa parecida. Então eles ali distraídos proporcionaram um fenômeno para outro médium num estado de sonambulismo, de transe mediúnico. Para outros podem estar concentrados, dependendo do que ele faz. Então, cada um ali traz uma característica diferente. Peixotinho, por exemplo, que é esse grande médium de efeitos físicos, ele era um médium que entrava em transe sonambúlico.
Então a gente não fala de caráter do médium, se ele é bom ou se ele não é bom, se ele é conhecedor ou se ele não é conhecedor, se ele é muito evangelizado ou não. É com relação à sua personalidade, uma característica da sua personalidade. Se eu fosse um médium de efeito físico, por exemplo, eu teria que ser nocauteado para não atrapalhar, porque se eu tivesse acordado, com certeza eu interferiria diretamente no fenômeno, pela minha curiosidade, por essa questão analítica de querer entender como a coisa funciona, né? 2. Por que demoras tanto a trazer os objetos e por que excitas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Resposta do espírito: necessito de tempo para preparar os fluidos que servem ao aporte. Quanto à excitação, muitas vezes tem apenas o fim de me divertir, de divertir os presentes e a sonâmbula. Então o espírito deu uma resposta muito simples aqui, dizendo que o tempo que ele demora é realmente para preparar esse fluido, para trabalhar essa desmaterialização, porque isso é algo realmente que deve ser muito trabalhoso. A gente, pelos relatos que a gente tem, por aquilo que a gente lê, que a gente ouve, realmente é algo que exige muito do médium e do espírito também. Tanto que muitos médiums de efeitos físicos demonstram aquele desgaste físico após a realização do fenômeno. E aqui também depois ele pergunta, mas por que você fica estimulando a médium a querer alguma coisa? Porque fica assim, olha, vamos pensa naquela joia, chegar para a Vaninha, por exemplo, assim, a Vaninha no estado sonambúlico, Vaninha, pense na caixa de chocolate. Rapidinho o chocolate se materializa. Por quê? Porque eu estou excitando a imaginação dela. E Erasto faz um comentário a esse respeito exatamente nesse sentido. Ele diz assim: o espírito que respondeu sabe apenas isso. Não tem consciência do motivo dessa excitação da cobiça, que provoca instintivamente e sem compreender-lhe o efeito. Ele pensa divertir, quando na verdade estimula sem o saber. Maior emissão de fluido. É uma decorrência das dificuldades que o fenômeno apresenta, dificuldades maiores quando ele não é espontâneo e particularmente com outros médiums. Então aqui, a participação do médium, digamos assim, que a gente já colocou isso, no efeito físico, o médium não precisa ter necessariamente vontade para poder fazer com que ele se realize. Mas, a partir do momento em que o médium interage positivamente, mentalmente, intencionalmente, para que o fenômeno se realize de uma forma equilibrada, ele se realiza de um modo mais fácil. Daí então que muitas vezes, excitando a imaginação do médium, ele colabora, mesmo que inconsciente, na realização do fenômeno. Então foi isso que Erasto colocou. Enquanto o espírito fazia isso, pensa no chocolate, o espírito mais sábio entendia que a mente do médium estava se voltando para aquele objeto, favorecendo a sua materialização, ou o seu aporte no caso. 3. A produção do fenômeno de aporte depende da natureza especial do médium. E seria possível obtê-lo com mais facilidade e presteza por outro médium? Mais facilidade e mais rapidez através de outro médium. Isso seria possível? Responde o espírito. A produção do fenômeno depende da natureza do médium. E só se pode produzi-lo por meio de médiums dessa natureza, ou seja, médiums de efeitos físicos que colaboram com o aporte. Porque nem todo médium de efeito físico é o médium que ajuda no aporte. Nem todo médium de efeito físico é o médium que ajuda na materialização de espíritos. Nem todo médium de efeito físico ajuda na levitação. Então são características específicas com relação à potência do médium. Já estudamos sobre isso. Lembrando que tem médiuns que são mais potentes do que outros. Kardec ainda fez uma lembrança. Você pode pegar uma criança com um potencial mediúnico de efeito físico muito grande, que vale mais do que 20 outros médiums. Então a força mediúnica, o desprendimento de energia que ele acaba proporcionando, a capacidade que o médium tem também de se concentrar, o fluido que ele acaba doando, tudo isso interfere diretamente na realização do fenômeno. Mas então Kardec perguntou se o se realiza com um, se realiza com o outro. Ele disse que depende dessa natureza. Vai com Deus, Cedezinha, bom dia. Continua. Para a presteza, ou seja, para a realização rápida, vale-nos muito o hábito adquirido no trato frequente com o mesmo médium. Ou seja, o hábito, a frequência com que aquele espírito trabalha com o médium, formando essa parceria, favorece a realização do fenômeno. Isso por quê?
como todo trabalho de parceria, se não houver afinidade, vai haver então aquelas dissonâncias, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra. Eu espero que ele faça uma coisa que não sei se ele é capaz de fazer e tudo mais. Então, como qualquer trabalho de parceria, é fundamental que haja afinidade e conhecimento entre ambos. O espírito precisa conhecer o médium não precisa necessariamente conhecer o espírito. Mas o espírito tem que conhecer o médium, o que ele faz, se ele ajuda, se ele não ajuda, que tipo de fluido que ele faz, que ele doa e tudo mais. E isso acontece então com mais frequência, quanto maior é o encontro, né? Quanto maior é a possibilidade de encontro entre eles também. Né? Então, quer dizer, há essa importância, né? Além dessa afinidade fluídica entre eles. Né? Mas é fundamental que haja afinidade mental entre eles também. Quarto, a influência das pessoas presentes pode embaraçá-lo de alguma maneira? Essa interferência também a gente já vê com bastante frequência. Responde o espírito. Quando há incredulidade, oposição da parte delas, podem criar-nos sérias dificuldades. Preferimos realizar nossas experiências com pessoas crentes e versadas no espiritismo, mas não quero dizer com isso que a má vontade nos pudesse paralisar por completo. Aqui a gente já falou sobre isso várias vezes, né, até mesmo em reuniões mediúnicas, de psicografias, de curas e tudo mais. Muito frequentes são aquelas orientações dos dirigentes do trabalho. Aporte ao transporte, Tina. Tá? É você transportar aquilo que a gente está estudando agora. É você tirar o objeto de um local e fazer com que ele apareça em outro local. Então, o aporte ou o transporte. Tá? Esses filmes, por exemplo, quando a gente vê assim, esses filmes desses heróis mutantes e coisa e tal, tem aquele herói assim que ele desaparece aqui e aparece ali. Isso é um aporte. Tá? Só que esse fenômeno existe de fato, observado não apenas pela doutrina espírita, como também pela parapsicologia. Tá? Então, aqui quando se fala sobre essa afinidade entre os participantes, muitas e muitas vezes, como a gente falou do tratamento de cura agora há pouco, de uma palestra, de uma reunião de desobsessão, muitas reuniões são feitas diante do público, né, o que não é recomendável, mas isso acontece. Né? Eu mesmo já participei de uma reunião de cura, de um trabalho de cura, em que você ficava lá na frente com o médium e a plateia toda te olhando ali atrás, esperando a sua vez. Né? Algo que você tem que ficar falando baixinho para não constranger ou para não ser constrangido e coisa e tal, mas acaba se tornando ali algo, né, que é uma questão de uma diretriz da casa. Mas o detalhe é que os presentes naquela reunião, se eles não estiverem com o pensamento voltado para aquele trabalho, no momento com um pensamento sereno, com um pensamento direcionado para a prece, com um pensamento estimulando a realização de um bom trabalho, certamente isso se torna uma oposição. Seria mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. Sim, pode sentir, né? A gente fala sobre isso já já. Seria mais ou menos como se a gente estivesse num teatro, ouvindo uma orquestra, e cada pessoa que não gostasse da orquestra ficasse tossindo. Dá pra gente imaginar assim, a orquestra tocando lá o som dos violinos, e de repente um coffee aqui, um coffee ali. Essas interferências sonoras atrapalham, de certa forma, a realização do fenômeno. Não vai impedir que ele aconteça, mas atrapalha. Quando a gente fala sobre as energias mentais, é a mesma coisa. É aquele ruído no meio de um som limpo. Agora há pouco, por exemplo, a gente estava fazendo um estudo e vocês ouviam aqui os cachorros latindo aqui no quintal. Passava outro cachorro na rua, um cachorro latindo para o outro, deu essa bagunça toda. Esse tipo de interferência sonora que nós tivemos no nosso trabalho, nós podemos potencializar e muito no que acontece com relação às energias mentais. Daí então que os espíritos preferem que esse trabalho seja feito com pessoas que acreditam na possibilidade do fenômeno e sejam versadas no espiritismo, ou seja, tenham noções teóricas de tudo aquilo que diz respeito ao fenômeno. Enquanto que se você coloca alguém curioso, ele vai ficar atento, tentando encontrar alguma coisa que algum truque, alguma manipulação, alguma coisa que possa ser espetacular. Então, na verdade, ele não se concentra no fenômeno. Ele fica completamente alheio, mas o barulho mental, entre aspas, do que ele faz, esse barulho mental pode também interferir no desenvolvimento do trabalho. Mas como disse o espírito, mas não quero dizer com isso que a má vontade nos pudesse paralisar por completo. Interfere, mas não impede. A Tina está perguntando, pode uma roupa nova dentro do armário surgir queimada? Pode, nós temos ali vários tipos de fenômenos a esse respeito, Tina. Vários não, né? 2 tipos de fenômenos, né?
O mais conhecido é o que a parapsicologia chama de psicopirogenia. Psique-mente, pirogenia, né, a produção de fogo. Então nós temos ali aqueles casos em que a produção de fogo, né? E isso feito através da mente de um indivíduo, né, chamado de epicentro, que provoca esse tipo de fenômeno, também chamado de combustão espontânea. E nós temos aqui outros casos, como por exemplo já foram observados, né, lá no Museu das Almas do Purgatório, para quem não conhece, é uma pequena igreja lá no Vaticano, que tem um museu que concentra objetos que foram materializados ou marcas que vieram do mundo espiritual. E aí então eles chamaram que essas marcas eram as almas que estavam sofrendo no purgatório, pedindo preces. Por isso então Museu das Almas do Purgatório. E dentre esses objetos, mãos apareciam queimadas em roupas, como se você estivesse vestindo ali um pijama, por exemplo, e uma mão fosse colocada em cima da sua perna. E aí então essa mão marcada mostra ali mãos marcadas em lençóis, lençóis que pegam fogo, né? Combustão espontânea, pegar fogo espontaneamente, sem que alguém tenha provocado isso, né? Através de um fósforo, através de um isqueiro, através de qualquer outro tipo de recurso. Então ele se produz sozinho, a princípio, mas que na verdade ele tem ali uma produção, alguém que produz esse objeto através da mente. Né? Através da mente de uma pessoa, através de um espírito que produz esse tipo de fenômeno. Pode ser mediúnico ou pode ser anímico. Depende de você tem os dois casos que devem ser analisados. Tá? Então isso é possível, sem dúvida, acontecer sim. Só precisa entender por quê. Né? Casas, por exemplo, relatos de casas que são incendiadas. Né? Como é que está o som, pessoal, por favor? Ok, né? Casas que são incendiadas por causa de alguém que produziu essa combustão espontânea pela força da sua mente, por um desequilíbrio, né, emocional ou coisa do gênero, ou então um espírito que através de um médium de efeito físico também pode provocar esse fenômeno. Então não dá para a gente dizer o que é, de onde veio. A gente sabe das possibilidades, entende que é possível acontecer o fenômeno, mas cada caso é um caso muito particular. Vamos lá. Item 5. Onde pegaste as flores e os bombons que trouxeste? Né? Flores e bombons que apareceram então na reunião que Kardec presenciou. As flores dos jardins, onde elas as flores nos jardins, onde elas me agradem. Né? Então, quer dizer, e os bombons? E os bombons aqui nesse caso? Filhinha, tira o microfone, por favor. E os bombons? O confeiteiro deve ter percebido a sua falta. Tomo-os onde quero. O confeiteiro não percebeu nada, porque pus outros no seu lugar. Então aqui já tem esse relato também. Quando nós conversamos sobre isso no nosso encontro anterior, no nosso encontro passado, eu comentei com vocês um trecho interessante do filme O Sexto Sentido, em que a mãe do garotinho, vocês se lembram, né, do filme, a mãe do garotinho o acusou de ter escondido uma joia, um camafeu, da mãe dela desencarnada. E ele falou assim, não fui eu que peguei, foi a sua mãe que pegou. Foi a minha avó, no caso, né? E aí então a mãe ficou acusando, já que ela não acreditava na possibilidade dos fenômenos e tudo mais. Então é interessante a gente observar o seguinte, que essa história, esse trecho que foi relatado no filme, muitas vezes acontece, objetos que aparecem e desaparecem, porque os espíritos estão diretamente envolvidos nisso. São eles que fazem com que as pessoas sintam falta de objetos, e como a gente não presencia a coisa acontecendo, a gente acha que isso é absolutamente natural. Aonde estava a minha coisa que está aqui, né? No Vaticano, então, dá uma pesquisadinha, Luísa, por favor. A Luísa colocou que não viu no Vaticano esse museu, porque ele é fechado, tá? Ele não é aberto ao público. Ele é restrito apenas para alguns membros da igreja. Mas uma reportagem conseguiu burlar ali fazer alguns caminhos diferentes para poder entrar lá. Porque se isso fosse aberto ao público, a igreja teria que dar muitas respostas, né? Já que não é possível, como é que isso é possível? Então isso aí gerou uma série de conflitos dentro da igreja. Então procurem depois o Museu das Almas do Purgatório. E aí vocês vão ver qual é o nome da igreja, né, o que se fala sobre ela também. Então aqui no caso dos bombons, ele pega o que quer e substituiu, né?
Pois é, teria que admitir, né? Não tem site, John. Tá? Teria que procurar mesmo no Google e ver se acha alguma informação. O que nós temos sobre esse museu são reportagens que foram feitas. Tá? Tem uma reportagem que foi feita pelo Clóvis Nunes. Coloquem assim, ó, Clóvis Nunes, Museu das Almas do Purgatório. Vocês vão encontrar uma palestra dele de mais ou menos 1h30, que ele conta toda a peregrinação, todos os obstáculos que ele teve que transpassar para poder chegar nesse museu. Porque era proibido fotografar, era proibido filmar e tudo mais. E ele fez uma parceria com a Rede Globo, na época, a repórter Ilse Scamparini estava com ele para fazer esse trabalho. Então a reportagem passou de uma forma bastante resumida no Fantástico, que era o programa que transmitiu essa reportagem, e o Clóvis Nunes fez a sua palestra completa, mostrando todo o passo a passo. É muito interessante vocês assistirem a palestra principalmente, porque ele vai, como se fosse o diário de viagem dele, então ele vai contando detalhes do que aconteceu, o que ele teve que fazer para burlar, os contatos que ele teve que fazer, a influência que ele teve que usar, só para poder entrar nesse museu. Para fotografar, então, foi um Deus nos acuda. Então depois vocês assistam a palestra, que é bem legal. Achou o museu? Pois é, se puder colar na área de texto aí, a gente depois te agradece. Isso, Clóvis Nunes no museu. Vamos lá então. No caso Kardec, quando ele falou sobre esse fenômeno que ele presenciou, ele falou de flores, falou de bombons e falou de joias também, no caso de anéis. Nessa questão 7 ele pergunta ao espírito: mas os anéis têm preço, onde os tomastes? Não ficou prejudicado aquele de quem os tiraste? No caso, quando a gente viu naquele artigo do IMEDIC, né, dos enigmáticos aportes, que falava sobre as joias que eram transportadas, né, foi respondido claramente, né, que os espíritos podem fazer isso, ou seja, eles são furtados. Mas os espíritos com maior elevação moral não se dão ao trabalho de fazer isso, exatamente por ser algo errado, digamos assim, né? Digamos assim não, de fato é assim. Então os espíritos não se prestam a isso, mas um espírito que tem ali uma condição, né, uma condição mediana, uma condição leviana e pode fazer isso, faz isso com o maior prazer para poder ele atingir as pessoas, os encarnados, por causa desses objetos. Né? No caso do filme que a gente viu, isso também acontece, né? Um camafeuzinho desapareceu, apareceu em outro lugar, era uma mensagem que a mãe da personagem, já desencarnada, queria passar para ela. Né? Então flores, objetos pessoais, objetos que tragam uma imagem negativa, né, como aqueles usados pela magia negra, que a gente já conversou também, que não é o objeto em si, mas é o fato da energia negativa produzida pelos espíritos atingirem as pessoas. Né? Então, tudo isso pode acontecer e a gente não acompanha o processo propriamente dito. Então, aqui nesse caso, né, se não trouxe prejuízo para aqueles que eram os donos dos anéis que participaram desse fenômeno. Responde o espírito: tirei-os de lugares que ninguém conhece e o fiz de maneira que não prejudicará ninguém. Né? Então ele está aqui tentando se justificar. Mas o Erasto então traz um complemento. Erasto traz uma nota para nós dizendo o seguinte: creio que o fato foi explicado de maneira incompleta, por falta de conhecimento do espírito que respondeu. Sim, pode ter havido no caso um prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado alguma coisa. Então, na verdade, o espírito tentou dar alguma desculpa, mas a partir do momento em que você desvia alguma coisa que pertence a alguém, esse alguém sofre um prejuízo, a menos que ele tenha transportado esse objeto de um local que ninguém conhece, ou alguma coisa que já estava perdida e ele aproveitou disso. Mas normalmente não é assim que acontece, né? Um objeto só pode ser substituído por outro idêntico, da mesma forma e do mesmo valor. Assim, se um espírito tivesse a possibilidade de substituir um objeto tirado, não haveria razão para o tirar, pois poderia dar o que serve de substituto. Então aqui o espírito falou: eu substituí e pus outro no lugar. Na verdade não fez isso. O espírito tentou se desculpar por ter feito aquilo, no caso do bombom, por exemplo. Se ele pegou um outro bombom e colocou no lugar daquele que ele tirou, por que ele não pegou logo aquele que seria o substituto? Então, na verdade, ele tenta arrumar desculpas para poder justificar as suas ações. Item 8. É possível transportar flores de outro planeta? Resposta: não. Para mim, isto não é possível. E Erasto, então, Kardec faz a pergunta a ele: outros espíritos teriam esse poder? A resposta: não.
Isso não é possível em razão das diferenças de meio ambiente. Aqui a gente volta, a gente está lendo o Livro dos Médiuns, tá, Tina? Livro dos Médiuns, capítulo 5, da segunda parte. Então aqui a gente volta para aquele artigo que nós lemos agora há pouco, quando a explicação é que esses objetos podem ser aportados de um cômodo próximo, de uma região próxima, ou mesmo de lugares distantes, como a gente chegou a comprovar e a ver, né, no relato que foi apresentado. Mas como as revelações dos espíritos nos mostram a possibilidade, não a possibilidade, mas a existência de mundos habitados no nosso universo, Kardec perguntou então, tá, eu posso transportar de um país para outro, de uma região para outra, mas de um planeta para outro é possível? O espírito colocou que para ele não era possível, e Erasto explicou que não era possível para nenhum outro espírito. Já que quando se fala em transportar o objeto de um mundo para outro, nós tratamos de fluidos. São fluidos diferentes, são estruturas diferentes, que nós não temos compatibilidade entre os mundos. Então não é possível que isso aconteça. Né? 9. Né? Poderíeis transportar flores de outros hemisférios, dos trópicos, por exemplo? Resposta: desde que seja na Terra, posso. E a gente já viu naquele relato também, né, uma flor que veio da Índia, que se materializou na Inglaterra, ou em Paris, ali onde estava sendo feita a reunião, e aí então mostrou que isso é possível fazer. Né? Então, geologicamente, botanicamente, né, ou biologicamente, é possível fazer ali a classificação desses objetos e da região de onde eles vêm. Então é possível sim que isso aconteça, até porque também para os espíritos que estão bem adaptados ao mundo espiritual, essa questão de distância é muito diferente da nossa. Não existe obstáculo, né? O espírito se desloca pelo pensamento, né? Ele pensa no local e se transporta para lá. Para a gente pode parecer uma coisa assim meio fantasiosa, meio estranha, mas os espíritos falam assim. Então seria assim, nós já fizemos esse exercício numa outra oportunidade, mostrando, por exemplo, que se nós fecharmos os olhos agora e pensarmos, por exemplo, na Torre Eiffel, nós imediatamente seremos transportados para lá com a mesma rapidez com que nós criamos essa imagem no nosso pensamento. Nem luz, Braz, né? A luz ela é limitada, né? O pensamento não é limitado. A luz ela se restringe ali a 300 mil km por segundo. Pode parecer muita coisa, mas se você pegar, por exemplo, a velocidade da luz para você chegar até o Sol, demora mais ou menos 8 minutos e 15 segundos. Com o pensamento, basta eu olhar para o Sol que eu já estou lá. Então a gente vê que a velocidade da luz é muito lenta se comparada com a velocidade do pensamento. Né? Essa que é a diferença. Então, quanto mais adaptados os espíritos, né? Beleza. Quanto mais adaptados os espíritos, quanto mais conhecedores das técnicas utilizadas no mundo espiritual, muito mais habilidade eles possuem. Enquanto que nós, aqui presos no mundo material, no mundo físico, ainda temos ali as nossas limitações, né? Temos as dificuldades. O Braz lembrou ali que tem uma diferença entre imaginação e desdobramento. Né? Então, se você pegar um espírito de alto grau evolutivo e falar de desdobramento, por exemplo, nós temos ali vários e vários casos que mostram grande rapidez. Um detalhe interessante, que foi descrito no livro Voltei, pelo irmão Jacó, a psicografia do Chico Xavier, mostra que Frederico Figner, quando ele desencarnou, ele foi levado por um espírito para uma determinada dimensão no mundo espiritual. E por que ele foi levado? Porque ele, por si só, não conseguiria fazer isso ainda por estar naquele estado de perturbação. Então os espíritos nos dão também esse suporte nesse meio de, digamos assim, nesse transporte de um local para outro aqui mesmo no mundo espiritual, nessa dimensão espiritual. Item 10. Os objetos que trouxestes, podereis fazê-los desaparecer e devolvê-los? Resposta: tão bem como os trouxe. Posso devolvê-los se quiser. A gente já ilustrou bastante isso naquele artigo, deles pegarem uma flor, devolver uma semana depois, pegar um objeto, devolver depois, tudo depende do que? Da vontade dos espíritos. Vai com Deus, Márcia, bom dia. Item 11. A produção do fenômeno de aporte não te exige um sacrifício, não te causa dificuldades? Resposta do espírito: não nos causa nenhuma dificuldade quando temos a devida permissão. Poderia causar-nos muitas se quiséssemos produzi-los sem estar autorizados. Erasto faz um comentário aqui dizendo o seguinte: ele não quer dizer que é penosa, embora o seja,
pois é forçado a realizar uma operação, por assim dizer, material. Então, ou seja, esses fenômenos, quanto mais materiais eles são, mais desgastantes eles se tornam, tanto para o médium como para o espírito. Para o médium, porque é uma doação de um fluido que ele tem no seu organismo para manter a sua saúde. Se por acaso ele é drenado desse fluido, ele acaba depois sofrendo consequências. Esses fluidos são emanações, que nós sabemos, né, da sua estrutura biológica. Se esse fluido está no seu corpo, é porque ele tem necessidade, porque ele é importante. Se você perde um pouco desse fluido, significa que você vai ter uma alteração. É mais ou menos igual à água. Nós temos uma quantidade exata de água no nosso organismo. Se você vai se desidratando, o seu organismo sofre as consequências. As energias também acontecem com as energias também acontece dessa mesma forma. Daí então ele coloca para nós aqui então que ela é penosa tanto para um como para o outro, porque o espírito também demanda de um certo esforço, embora não seja físico, mas é um esforço mental, para que isso possa se realizar. 12. Quais as dificuldades que encontras? Resposta: nenhuma além das más disposições fluídicas que podem ser contrárias. Ou seja, a dificuldade que ele coloca, essa barreira que ele acaba apresentando é exatamente isso. Essa incompatibilidade com o fluido do médium. Ele tem que ter ali aquela afinidade, né? Ou seja, fluido com fluido se mistura. Se a gente pudesse fazer uma comparação dentro da química, tem médiums e espíritos que são como água e o óleo. Simplesmente não se conectam. Agora nós temos outros ali em compensação que se tornam tão homogêneas que facilitem muito o fenômeno. Né? Sim, Jane, o Kardec coloca, né? A Jane perguntou aqui se esse espírito não é inferior em moralidade. Kardec coloca logo no início essa observação, lembrando que o espírito está dando as respostas de acordo com o conhecimento que ele tem. Mas que Erasto estaria ali próximo para poder complementar ou corrigir as respostas que estiverem incompletas. Né? Então é uma entrevista que ele está fazendo ali, tanto que ele coloca lá em cima, né? Você pode devolver? Não, eu posso se eu quiser. Ah, você pegou essa joia de onde? De um lugar que ninguém sabe. E Erasto estava ali no calcanhar dele, chamando atenção, dizendo que muitas vezes ele tentava se desculpar, dar alguma desculpa. Né? Então, em termos de moralidade, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui... Tá. O interessante que a gente observa, né, conforme a gente já conversou, esse foi o primeiro assunto que nós tratamos quando nós entramos nessa parte, né, a pergunta do porquê estudarmos essa questão dos fenômenos de aporte. Né? Então a gente lembrou sempre que qualquer fenômeno tem o objetivo de fazer com que o mundo espiritual se revele. Então nós estamos estudando aqui uma particularidade de alguma coisa que foi observada, mostrando que é possível que o mundo espiritual interaja com o mundo físico. Né? Então a gente ficou ali mais ou menos uns 20 minutos só falando sobre isso, porque esse é um questionamento que muitos fazem. Por que eu tenho que estudar um médium que faz fenômeno, um médium que é vidente, se eu tenho necessidade de fazer uma transformação moral, uma transformação dos meus valores? É exatamente isso. Esses fenômenos e esses estudos trazem para nós uma convicção da existência do mundo espiritual, fortalecendo cada vez mais a nossa vontade de transformação. Né? Então eles acontecem. Então a gente não só rompe com aquela conexão com o medo, com a fantasia, com a idolatria, com a ilusão, como a gente começa então a ver no mundo espiritual uma realidade que a gente só vê através da teoria. Se a gente fala assim, mas por que eu tenho que estudar, por exemplo, sobre o fenômeno de aporte? Porque se você for, por exemplo, no Santuário de Fátima, lá em Portugal, ou então em Lourdes, lá na França, ou em Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, você vai ver fenômenos acontecendo. E a pergunta é, como é que esses fenômenos acontecem? Como é que esses milagres de cura acontecem? Acontece através da intervenção do mundo espiritual no mundo físico. E isso afeta diretamente a fé das pessoas. Para você ser um santo, por exemplo, para você ser beatificado e depois ser canonizado para a igreja, você obrigatoriamente, depois da sua morte física, obviamente, né, você tem que realizar 3 milagres para a sua canonização. Esses milagres nada mais são do que a interferência do mundo espiritual no mundo físico, através dos fluidos. Por isso é importante a gente entender o que acontece, porque não é o fato de um espírito fazer uma pedra aparecer numa sala, é o fato dele poder fazer isso. E se ele pode fazer isso, ele pode tratar um câncer numa sessão de cura espiritual, ele pode fazer uma pessoa andar.
numa reunião religiosa, ele pode aparecer miraculosamente trazendo uma mensagem do mundo espiritual. Então nós estudamos o fenômeno como interação do mundo físico com o mundo espiritual. Essa é a importância de nós estudarmos. A partir dessa visão a gente começa a olhar de um modo diferente. Porque da mesma forma que vocês se perguntam por que eu tenho que estudar isso, eu também fiz essa pergunta. Eu falei assim, a gente acabou de estudar o Livro dos Espíritos, falando sobre guerra, falando sobre morte. Acabamos de estudar o Evangelho, falando sobre caridade, falando sobre orações. Agora vai ter que falar sobre fantasmas. Que interessante isso. Aí você para, pensa, não é sobre o fantasma. É sobre o mundo espiritual conectado com o mundo físico. E através desses fenômenos, é a linguagem que eles utilizam. E se eles podem fazer isso através de uma pedra, como eu falei para vocês, eles podem fazer através de uma cura. A gente teve, por exemplo, recentemente, né, sobre a realidade da própria vida, exatamente, Balk. Fechou ali a questão, quer dizer, o que é a vida? A vida não é física, a vida é espiritual, a vida é energética, a vida é fluídica, a vida é o invisível, a vida são fenômenos, são leis que nós temos que entender. Recentemente tivemos aqui o dia do padroeiro, eu não sei se não era São Judas, era um outro santo que apareceu aí, ou uma santa, não lembro, e que os devotos da Igreja Católica estavam ali fazendo as suas peregrinações na igreja devotada àquela santa, agradecendo por milagres de curas, em que uma senhora disse o seguinte: eu estou aqui no meu na minha 17ª visita, porque a minha filha, quando na minha gravidez, ela foi desenganada pelos médicos. E aí então eu fiz uma promessa a essa santa e a minha filha nasceu. A medicina não explicou como é que aquilo aconteceu. O milagre, na visão dela, aconteceu. O suporte do mundo espiritual, como nós sabemos, também aconteceu. Agora, como isso aconteceu? É isso que nós estamos estudando. Cada capítulo que nós temos aqui agora, materialização, fenômeno, aporte, são detalhes desse tipo de intervenção do mundo espiritual. E por isso que a gente estuda. E temos que estudar com muita atenção. Porque se a gente tiver isso bem fixo na nossa mente, a gente começa a olhar para o nosso mundo de um modo diferente. A fé é fundamental, Tina. A fé é sempre a vontade que a pessoa tem de receber aquele benefício, de receber aquela graça, como é chamado popularmente. Sem merecimento, não há intervenção. Você quer alguma coisa que você não merece, você não acredita, você não aceita. Como é que você pode receber? Então a fé é fundamental. A fé acontece não só dentro de uma igreja, a fé acontece no centro espírita, a fé acontece numa reunião mediúnica. A fé é simplesmente a nossa crença interior na possibilidade daquilo acontecer. Ela não é explicada, ela é subjetiva. Né? O Balk colocou, nos leva a entender como ainda somos tão ignorantes e infantis diante da imensidade da sabedoria. Né? E tudo aquilo que diz respeito à nossa existência. Né? Quantas e quantas coisas acontecem à nossa volta que a gente nem entende. Por isso a gente estuda esse tipo de trecho. Beleza? Vamos lá rapidinho para a gente terminar, falta pouco. 13. Como trazes o objeto? Carregando-o com as mãos? Resposta: não. Envolvo-o em mim mesmo. Nota de Erasto. Ele não explica claramente a sua operação, pois na verdade não envolve o objeto na sua pessoa. Como o seu fluido pessoal pode dilatar-se, é penetrável e expansível. Ele combina uma porção desse fluido com uma porção do fluido animalizado do médium, e é nessa mistura que oculta e transporta o objeto. Não é certo dizer, portanto, que o envolve nele mesmo. Né? Vai com Deus, Francis. Bom dia. A gente leu naquele artigo inicial que as pessoas relatavam aquela nuvenzinha, né, aquela fumacinha, antecedendo a materialização de um objeto. Na verdade são fluidos, é um ectoplasma que na verdade está se materializando, fazendo com que aquele objeto seja transportado. Agora, se ele é visível ou não, a gente também leu no artigo, que alguns espíritos falam, não, você não pode desmaterializar, você deixa ele invisível, coloca ele no ambiente e depois torna ele visível. E depois vieram os questionamentos, mostrando que os objetos podem sim ser materializados, ser desmaterializados. Como o caso dos anéis que a gente viu na corrente, o anel na lâmpada que eu comentei com vocês. Um objeto grande, uma pedra, por exemplo, que entra numa sala toda fechada. Quer dizer, o objeto se tornou um fluido, esse fluido entrou pelas frestas e depois entrou no ambiente. É assim que acontece? Como é que funciona?
No item 14, Kardec aprofunda um pouco mais essa questão. Transportaria com a mesma facilidade um objeto mais pesado, de 50 quilos, por exemplo? 50 quilos, por exemplo? Resposta: o peso nada é para nós. Trago flores porque elas podem ser mais agradáveis que um objeto volumoso. Observação de Erasto. É certo, ele pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vós não existe para ele. Mas neste caso também ele não percebe o que se passa. A massa de fluidos combinados é proporcional à massa de objetos. Numa palavra, a força deve estar na proporção da resistência. Assim, se o espírito só transporta uma flor ou um objeto leve, é frequentemente por não encontrar no médium ou nele mesmo os elementos necessários para o maior esforço. É aquela história do frango que você põe no forno, né? Se o frango é grande, você precisa de mais tempo para poder cozinhá-lo, para poder assá-lo. Se o frango é pequeno, é a mesma coisa. Se você coloca um prato no micro-ondas, se é um pedaço de alimento muito grande congelado, você demanda, né, de mais energia. Se um objeto é pequeno, você demanda de menos energia. E aí, então, o que nós temos nesses fenômenos é exatamente isso. Como foi colocado lá no início do artigo que nós lemos também, os pesquisadores procuram tentar encontrar uma lógica na realização desse fenômeno. Essa lógica, eles analisam o seguinte: o tamanho do objeto, o peso do objeto e o material de que ele é feito. E aí então eles tentam analisar: esse objeto é mais fácil do que o outro, porque o papel é melhor do que a pedra, porque a madeira é melhor do que o ferro, porque é pequeno, porque é grande e tudo mais. Mas eles não conseguiram encontrar uma lógica. O que eles perceberam, como a gente viu, é que as flores aparecem com mais frequência. E aí esse espírito deu uma deixa interessante. Ele prefere a flor porque é mais agradável, mas ele poderia trazer uma pedra, ele poderia trazer um osso, ele poderia trazer um espinho. Depende da mensagem que ele quer transmitir. No caso de reuniões que são feitas, programadas, com mentores espirituais, com uma intenção positiva, os espíritos que estão ali são espíritos amigos. Sendo amigos, não existe nada mais favorável numa mensagem positiva do que você trazer uma flor. Mas nós temos aqueles casos, por exemplo, bem interessantes. Aquela senhora do algodão, que nós conversamos um tempo atrás, ela faz ali, ela produz alguns fenômenos de materialização, ou pode ser de aporte também, a gente não sabe, né, porque a gente não consegue analisar a natureza da coisa, mas ela põe aquele chumaço de algodão em cima de uma peneira, joga álcool em cima e começa então a tirar objetos. Que objetos são esses? Caco de vidro, pedaço de faca, pedaço de tesoura, a perna de um frango. E a gente pode imaginar o que tipo de mensagem esses objetos estão transmitindo. Então, na verdade, não existe uma lógica no tipo de objeto, mas com relação ao tamanho, conforme Erasto trouxe para nós agora, ele fala que demanda maior esforço. Para isso tem que ter um médium muito potente e um espírito que tenha grande conhecimento e capacidade para isso. Por isso os objetos menores são mais fáceis de serem aportados. Né? O Braz lembrou que esses fenômenos estão tão escassos hoje, né? Aquilo que a gente falou aquela vez, né, Braz? São escassos oficialmente. Porque de repente na tua casa hoje pode estar acontecendo alguma coisa. Eles não acontecem publicamente, eles não acontecem formalmente, numa reunião e coisa e tal. Mas ele não deixa de acontecer. Você está na tua casa, você está no hospital, de repente ali um espírito está próximo e você se esqueceu de colocar uma medicação naquele paciente, eu venho do seu lado e materializo o remédio ali do seu lado. Aí você olha e fala: o remédio está aqui, quase que eu esqueci. A gente nunca sabe onde eles podem acontecer. Eles não são observados com a mesma frequência. Né? A Tina colocou: minha mãe já foi uma senhora que fazia curar. Ela trazia no algodão objetos estranhos. Né? Talvez seja essa, não sei se é essa mesmo que a gente comentou agora, o Tina. Né? Mas isso aí acontece, foi registrado já pela televisão, inclusive, como algo muito estranho. Né? Alguns colocam, claro, como sendo ali algo envolvido com truques, com charlatanismo. Outros consideram como sendo verdadeiro e coisa e tal. Né? Então a gente leva parte do princípio de que ele é verdadeiro e estuda o fenômeno legítimo. Se alguém faz algum truque, a gente descarta simplesmente. 15. Vamos correr aqui agora. Alguns casos de desaparecimento de objetos por motivo ignorado são devido aos espíritos. Lembra do filme que eu falei para vocês?
um camafeu que desapareceu, apareceu em outro local. Nesse caso, a história conta que um espírito fez isso. Então isso pode acontecer com bastante frequência também em outros casos. Isso acontece com frequência, muito mais frequentemente do que pensais. E poderia ser remediado pedindo-se ao espírito a devolução do objeto. Quer dizer, negociando com o espírito ali, chave de carro, celular, exatamente, Luísa. Deixa eu contar para vocês um fenômeno que aconteceu, que a Luísa lembrou agora. Eu já contei aqui esse caso, mas vale a pena a gente ilustrar. Tudo aconteceu da seguinte forma. A minha mãe foi fazer um acompanhamento, né, ou melhor, uma vizinha foi levar o filho dela ao dentista, e esse dentista ficava perto de um cemitério. Não se impressionem com o fato de ser cemitério, mas eu estou contando passo a passo para vocês entenderem o que aconteceu. Ela voltou para casa, fez uma visita na nossa casa, e minha mãe, como é médium, ela ali começou a se sentir mal. Aquele mal-estar, né? Coisa meio desagradável e tal, mas tudo bem. A vizinha foi embora e ela continuou se sentindo mal. Depois de um tempo, a minha irmã teve um problema no escapamento do carro e foi até a oficina para poder fazer essa troca. Minha mãe foi com ela, fez ali, arrumou devidamente o que tinha que arrumar. A minha mãe então abriu a carteira, tirou uma folha de cheque, colocou em cima do carro, assinou e preencheu o cheque, virou para o lado para poder fazer alguma coisa e percebeu que uma mão puxou essa folha de cheque. Muito bem. Minha mãe não falou nada, porque ela achou que tinha sido minha irmã que tinha pego essa folha de cheque, e foram para casa. A minha irmã tinha pago também esse... Tinha pago? Não, ela também acabou saindo sem pagar, por incrível que pareça, porque achou que estava tudo pago, e o dono da oficina também não sentiu falta, que era conhecido. Pouco tempo depois, coisa de 2 horas depois, ligaram para minha casa. Falaram assim, olha, eu estou com um cheque seu aqui na rua, e eu estou ligando porque o telefone está atrás. E onde está esse cheque? Em tal lugar. Esse tal lugar eram 2 quarteirões depois de onde estava a oficina. E aí então foi aquele desespero de vai correr atrás da pessoa para poder pegar o tal do cheque, fez o pagamento devido ali na oficina e coisa e tal. E a minha mãe voltou para casa se sentindo muito mal. Aquele mal-estar, aquela ânsia de vômito, dor de cabeça. E ela foi então a tomar um passe na casa de uma médium que era conhecida. E a médium então percebeu que havia então um espírito ali próximo que estava se divertindo com a situação. Fez o passe, fez com que o espírito se desvinculasse, ela voltou para casa com toda a naturalidade. Então a gente se pergunta, tá, eu não estou dizendo o que era, mas a pergunta é, como é que isso aconteceu? A minha irmã disse que não pegou o cheque, o dono da oficina não pegou o cheque, a minha mãe viu pegar o cheque. 2 quarteirões depois, estava esse bendito cheque solto na calçada, no meio-fio ali onde passa a água, estava jogado no chão, uma pessoa viu e telefonou para minha casa. Como é que a gente pode explicar tudo isso acontecendo? Então a Luísa lembrou de chave de carro, de celular, de uma folha de cheque, de uma flor, de um remédio, de um presente. Tudo é objeto de interesse dos espíritos. Depende do seu nível evolutivo e do tipo de vínculo que nós estabelecemos com ele. Então a pergunta é, o cemitério lá no início da história, teve alguma coisa a ver com essa história? Não sabemos. O fenômeno de aporte, materialização dessa mão, tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do cheque? Também não sabemos. Mas a gente vai analisando, estudando as possibilidades, e as possibilidades e a realidade disso acontecer, a gente começa a encontrar alguns pontos ali. Eu não afirmo categoricamente que a coisa foi assim, mas a gente viveu essa experiência, que foi muito estranha, por sinal. Né? De repente, né, foi com a mulher que estava em casa, com a amiga nossa que foi para casa, o espírito se aproximou dela quando ela estava naquele local. Deus sabe o que aconteceu, mas a coisa aconteceu e pronto. Isso é que é interessante. Vamos lá. Então, pedindo ao espírito a devolução desse objeto. Erasto faz o seguinte comentário. É verdade, né, que pode isso realmente acontecer. Mas às vezes o que foi levado está. Porque esses objetos que somem da casa são quase sempre levados para muito longe. Mas como a subtração de objetos exige quase as mesmas condições fluídicas dos aportes, só pode se dar com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparecer, é mais provável que se deva ao vosso descuido que à ação dos espíritos. Então, se perder a chave, Luísa, não culpa espírito, tá? Pergunta assim, minha cabecinha, onde foi parar? É muito mais fácil do que a gente falar assim, foi aquele espírito que veio me obsediar aqui em cima. Item 16. Há efeito da ação de espíritos que consideramos como fenômenos naturais? Ou seja, muitas vezes a gente
Pois é, né? A idade, né? Exatamente. A idade é muito mais provável do que o coitado do espírito. Né? Pois é, dá 3 pulinhos, né, Aninha? Dá 3 voltinhas e fala, São Longuinho. Quem sabe aparece, né? Então o que a gente tem, no caso de certos fenômenos, fenômenos naturais, como barulhos, como ventos, como luzes, como uma série de outros fenômenos que a natureza pode explicar, né? Muitas vezes são os espíritos que produzem. Né? Então os espíritos respondem assim: vossos dias estão cheios desses fatos que não correspondeis, porque não pensastes neles, e que um pouco de reflexão vos faria ver com clareza. Então são detalhes, né? Você está na tua casa, de repente fez um barulho na tua casa, aí você fala assim, é a madeira que está dilatando. Pode ser a madeira, mas pode também não ser. Aí você foi lá e aconteceu um estrondo, aí você fala, deve ser um caminhão que passou, e de repente não é um caminhão. Você estava andando assim num lugar sozinho, num lugar escuro, cheio de mato, de repente você ouve um grito lá no fim do corredor, lá no fim do caminho do mato, né? Aí você fala, foi um bicho que fez barulho, de repente não foi. De repente você vê uma claridade, né, passando pela tua janela, e você fala assim, foi um reflexo de um carro que passou na rua, de repente não foi. Então são várias situações que surgem que a gente não consegue definir exatamente porque a gente ou não presta atenção, ou porque nós não acompanhamos a sua realização. A gente vê a coisa pronta. Então não dá para a gente ter uma definição. Por isso que os espíritos se divertem muito às nossas custas, por não termos a capacidade de ter essa percepção. E o mundo, de modo geral, hoje, a gente fala do planeta todo, as pessoas não estão interessadas em conhecer o mundo espiritual. As pessoas não estão interessadas em observar o que acontece. Né? A gente colocou, né, depende do médium saber sair dessa, né? Lembre-se da Dona Ivone, né? Resolveu sair sozinha. Né? Pois é, tudo é fácil de se resolver, né? Quer dizer, tem que ter esse conhecimento de fato. Deixa eu ver aqui. 17. Entre os objetos usados no aporte, não há os que podem ser fabricados pelos espíritos, quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que eles podem provocar no fluido ou elemento universal. Aqui a gente fala sobre materialização de objetos. Uma flor, uma coroa de flores, né? A gente lembra do relato do Sr. Douglas Home, em que ele, numa reunião de materialização, uma coroa de flores foi materializada, 2 mãos, como se fossem vestidas, calçadas, né, por luvas de veludo branco, pegou essa coroa e colocou na cabeça de uma das presentes. Então, quer dizer, ele produziu aquela coroa de flores, ele não transportou de nenhum local. Né? Como tem outros casos também que a gente sabe que isso pode acontecer. No caso, por exemplo, de produção de medicação, você vai no centro espírita, você pede ali um tratamento de cura, aí os orientadores falam assim, olha, isso aqui tem água fluidificada para você, água magnetizada, você leva para casa e toma que vai te fazer bem. Ali dentro, muitas vezes, tem medicação materializada que a pessoa não se dá conta. Aí ela fala assim, nossa, mas eu tomei a água, ela estava com um gosto tão diferente. E estando com um gosto diferente, significa que além da água, existe algo mais que foi materializado ali dentro. Vários são os casos em que são relatados esse tipo de fenômeno. Né? Então temos ali situações que realmente acontecem, né? Essa produção desses elementos. Então aqui colocado para nós, né? Quer dizer, produzido espontaneamente pelas modificações que eles podem provocar no fluido, ou elemento universal, a resposta, não por mim, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. Lá no capítulo que trata dos fluidos, no livro dos médiuns, Kardec pergunta se é possível que os espíritos produzam comida. A resposta foi sim. É possível que eles produzam veneno? A resposta foi sim, mas não é permitido. Então, na verdade, os espíritos, tendo conhecimento da manipulação desses fluidos, eles podem criar esses produtos, essas substâncias. Nós que não temos essa compreensão. 18. Como introduziste outro dia esses objetos na sala que estava fechada? Resposta: levei-os comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Não posso dizer mais porque isso não é explicável. Ou seja, ele não tem conhecimento de como isso se faz. No item 19. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis? Resposta: tirei a matéria que os envolvia. Então ele fala do fluido, que ele envolve aquele fluido, ele se torna invisível, né? Isso se torna invisível
para os nossos olhos, e depois quando você dissipa essas energias que estão envolvendo esse fluido, que está envolvendo aquele objeto, então ele se torna visível de novo. Erasto faz um comentário. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado em parte do perispírito do médium e em parte, metade de cada um, do espírito operador. E aqui então uma resposta a Erasto, bem interessante, que fala sobre essa questão, se o objeto ele é transportado para a sala, invisível, ou se ele se materializa na sala, passando pelas paredes, pelo ambiente fechado, né? Ou entrando no ambiente fechado. Pergunta a Erasto. Um objeto pode ser transportado para um lugar completamente fechado. Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar na matéria? O que a gente colocou, por exemplo, de um anel se materializando dentro de uma lâmpada, que ela não só é fechada, como ela é hermeticamente fechada. Esse que é o detalhe. A resposta, então. Esta questão é complexa. Prestemos bem atenção, porque a resposta, o esclarecimento está exatamente nessa questão. Esta questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos transportados, mas não penetráveis. Não pode desfazer a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando-o invisível, pode carregá-lo quando quer e só o largar no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Bem diverso que se passa com os objetos que compomos. Nesses introduzimos apenas elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, como atravessamos os corpos mais densos com a mesma facilidade dos raios solares, atravessando as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que ele seja, mas isso somente nesse caso. Aqui o que Erasto fala é o seguinte: o aporte propriamente dito, ele tem que ser transportado invisível, e ele tem que ter uma entrada naquele ambiente. A materialização não precisa. Só que, pelos estudos de Ernesto Bozano, William Crookes, que a gente já chegou a ter contato, eles, pela experiência, pela observação, eles disseram que é possível esse objeto ser materializado dentro do ambiente fechado. Ou seja, ser aportado, você desmancha ele num lugar e monta ele em outro lugar. Seria mais ou menos com essas palavras. Eu também fico, Brás, com essa tese, até porque, como a gente percebeu, uma flor, por exemplo, que foi observada por William Crookes, ela atravessou uma mesa materializada. Então, nesse caso, a desagregação, eu também concordo com isso. Então, a gente precisaria de mais investigações para poder comprovar aquilo que os observadores tiveram para aquilo que Erasto trouxe como resposta. Então aqui fica esse ponto para a gente poder analisar. A Açúcar colocou, sua filha da Açúcar Ferreira. Bom dia, querida. Minha avó me contou que uma vez sumiu uma tesoura e ela procurou bastante, mas não achou. Em outro momento, um espírito disse a ela que ninguém tinha pego o objeto que ela tinha procurado. Ela ia achar pendurado em algum lugar. Muitos anos depois, minha avó encontrou a tesoura pendurada embaixo da cama. Pode ter sido um espírito que escondeu? Possível é. Agora, comprovar, essa é a questão. Porque assim, se ninguém fez isso, alguém fez. Se ninguém presente na casa fisicamente fez isso, alguém que não estava fisicamente presente o fez. Então é difícil da gente poder explicar o que acontece. Nós já tivemos casos aqui que eu já comentei com vocês, casos de processos obsessivos que são bastante graves, que acontecem principalmente em centros de Umbanda. Já aconteceram relatos de objetos que são materializados. Minha mãe contava, por exemplo, uma história. Estou acabando já, filhinha. Só queria concluir esse capítulo para a gente não deixar pendência para o próximo estudo. Minha mãe contava, por exemplo, que ela foi visitar, na época ela frequentava um centro de Umbanda, e havia esse trabalho de cura, ou esse trabalho de materialização. E tinha uma senhora que participava desse trabalho, que ela estava com uma inflamação num dos seios, uma inflamação enorme. E aí então os espíritos, através dos trabalhos que eles realizam como mundo espiritual, fez aparecer do nada um grão de feijão brotando, que caiu no chão na frente das pessoas. E o espírito disse: era esse grão de feijão que estava dentro do teu seio. Como isso acontece, ela não sabe. E ela conta também outros relatos, que se eu ficar contando para vocês aqui, vai ficar parecendo muito mais história de terror do que um estudo doutrinário propriamente dito. Então, assim, os espíritos podem
agir dessa forma, desde que eles encontrem condições. As intenções variam de acordo com a capacidade, de acordo com os valores que o espírito tem, do tipo de efeito que eles querem trazer para todos nós. Né? Então, são vários e vários relatos que são, mas acabam ficando, de certa forma, como contos que ninguém pode provar. Mas a partir do momento em que esse tipo de fenômeno é observado nos seus detalhes, né, a gente entra naquela passagem clássica, né, trazida por Sherlock Holmes, né, ou pelo seu criador, né, o senhor, qual é o nome dele mesmo, que criou o Sherlock Holmes? Era o Arthur Conan Doyle. Ele dizia assim, né, tirando o impossível, tudo que restar, por mais improvável que seja, é verdade. Então é impossível disso acontecer? Não, não é impossível. Então o que sobrar pode ser verdade. E é assim que a gente vai então chegar a essa conclusão. Né? O Décio colocou, né? Então nesse item 20 está a solução de todo o imbróglio. Os objetos adentram em um cômodo hermeticamente fechado, não o que os espíritos lá compõem, né, via fluido universal, né, e tem vida factícia. Né? Segundo Erasto, não há desintegração da matéria, senão haveria uma fusão nuclear. Então o objeto não adentra a outro, segundo Erasto, exceto que os espíritos compõem lá esse ambiente hermeticamente fechado. Mas o que comprova, para poder enrolar um pouquinho mais exatamente, Décio, é que tanto William Crookes como Ernesto Bozano perceberam a possibilidade de desintegração da matéria, contrariando aquilo que Erasto trouxe para nós. Erasto disse que não pode, eles disseram que era possível. Tanto que comprovaram, como eu falei para vocês, uma corrente, você amarra 2 objetos grandes em cada ponta, mas nessa corrente você coloca anéis. Então a questão é, se esses anéis não podem se desintegrar, você não pode tirá-los dali. Só que, na verdade, pela experiência que a gente observou, esses anéis foram tirados dessa corrente. E a pergunta é, como eles foram tirados? Eles tiveram que ser desintegrados de alguma forma, parcialmente, totalmente, e a gente não sabe como isso funciona. Então, por essa comprovação, através dessa observação, isso é possível de acontecer. Agora, como? Né, a gente tem esse enigma agora para poder ver como isso acontece. Né? Então, como a gente lembrou, né, o Armando colocou lá em cima, você fala da lâmpada, por exemplo. Um anel aparece dentro da lâmpada. Ele é fechado, lacrado, hermeticamente fechado, porque tem um vácuo lá dentro. Então não tem nem ar dentro daquele anel, dentro daquela lâmpada. E esse anel apareceu. Só que esse anel pertencia a uma das pessoas. Então ele não foi simplesmente copiado. Ele foi desmaterializado, porque essa pessoa não estava com o anel, e o anel dela estava lá dentro. Eles tiveram que quebrar a lâmpada para poder tirar esse objeto. Então, assim, tecnicamente é interessante. A forma como isso vai ser utilizado, pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado para o mal. Depende do quê? Da forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Tá? Pessoal, a gente fechou aqui... Olá, Dafa. Né, a gente fechou aqui esse capítulo do aporte. A gente passou meia hora depois, né, contando aqui as histórias, ilustrando bastante. Né? A gente espera que tenha sido elucidativo para os nossos trabalhos. Né? A Dafa colocou, né, no livro dos Espíritos, fala de troca de uma célula má, né, por uma célula sã. Né? Então existe desmaterialização pela materialização. Então a gente vai pela lógica, chegando a essas conclusões também. Né? Então é assim que a coisa acontece. Sangue, por exemplo, maçã, tá? Maçã, a gente tem, por exemplo, trabalhos de cura em que aparece sangue. Tem um relato, inclusive vocês podem achar no YouTube, coloca ali Centro Espírita Frei Luiz. Tem um tratamento ali de um repórter da Globo que foi fazer uma matéria e ele se submeteu a essa cirurgia. E ele disse que a camisa dele estava manchada com algum tipo de substância que ele não conhecia. E que falaram para ele que ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca. De onde apareceu essa substância? Segundo os espíritos, foram tiradas do corpo dele. Se foram tiradas, foram transportadas. Né? Fizemos um estudo desse tema, está lá no YouTube, né? Para quem quiser, está ali a referência que o Décio colocou também, é só vocês estudarem. Né? Vi isso no Frei Luiz várias vezes, né? A Vaninha que frequentava lá para fazer tratamento também percebia as histórias e os causos que cada um contava, né? Beleza, então. Pessoal, então é só juntar o HTTP ali para poder aparecer o link. Né? Então, fechando por aqui esse nosso trabalho. Tá? Filhinha, quem que vai fazer o encerramento para nós?